tarde. Hoje eu vou explicar como se acha o centro do etamine, do tecido, e como se acha o centro de uma peça já pronta, seja ela babete, seja o que for. Pronto, uma peça já pronta. Vou explicar duas formas de fazer. Vou então explicar hoje como se acha o centro do tecido, tanto no etamine, quando a gente compra e corta na medida do que a gente deseja bordar, como na peça já feita. Eu pessoalmente gosto muito de contar os quadradinhos todos e depois anotar quantos quadradinhos tem de um lado ao outro, tanto na largura como na altura. E depois subtraio pelo número de pontos que tenha no gráfico, que os gráficos normalmente costumam indicar os pontos na altura e largura, quantos têm. Então eu subtraio, né, que é o caso deste aqui, por exemplo, que fui eu que fiz, que a altura é 63 pontos, então o que é que eu fiz? Eu contei aqui os quadradinhos, que dá 131, menos os 63 da altura, que vai dar um resultado. E aí esse resultado depois eu divido por 2 e o resultado da divisão por 2 é que vai dar quantos quadradinhos eu devo deixar livres aqui, portanto, em cima e em baixo. E depois contei também da largura, que tem 168 quadradinhos, né? Menos os 58 que está aqui que tem no gráfico, que é a largura do ursinho, que dá 110 a dividir por 2, porque são dois lados, certo? Que é para ver o espaço que fica de um lado e do outro. Dá 55, portanto, tenho que deixar 55 de um lado, 55 do outro, para a peça ficar centrada. Depois tenho que deixar 34 aqui em baixo, 34 em cima. Ok? Como é que eu faço? Eu normalmente conto daqui, por exemplo, neste caso, né? Neste caso específico dá 55 de largura que eu tenho que deixar livres. O que é que eu faço? Eu conto os 55, assim, aqui embaixo de todo. Por exemplo, ficar melhor. Eu conto assim, os 55 e depois, quando estou nos 55, começo a contar os 34 para cima e depois deixo a agulha no 35, porque é aí que tenho que começar a fazer, né? Porque eu tenho que deixar 34 livres e vou ver ao gráfico quantos pontos é que eu tenho que dar para trás. Portanto, o centro do gráfico é aqui, onde eu tenho esta setinha. Aqui, onde tem esta setinha, né? E eu vou contar quantos tem para este lado. Portanto, tem 6. O que é que eu faço? Eu conto 6 para o lado esquerdo e vou começar a dar o ponto no sexto, que eu contei para trás, que é para ficar certinho. E depois dou os 7 pontinhos e começo assim. Que aí a peça vai ficar centradinha no etamine. Da mesma maneira eu faço nas peças prontas. Faço exatamente a mesma maneira. Mas há outra forma de se fazer. Há quem faça assim, portanto, dobra o tecido em 4 para achar o meio. Também pode fazer, é mais rápido. Eu gosto mais da primeira porque para mim dá mais certo e dá mais segurança, mas vocês podem fazer da forma que acharem melhor para vocês.
né? Portanto, aqui vocês já acham o meio está aqui, ok? Está aqui o meio. Mas depois têm o problema. Vocês acham o meio, sim senhora, mas vão ter dificuldade, não vão saber quanto é que têm que deixar livres de um lado e do outro, em baixo e em cima, estão a entender? Portanto, eu prefiro fazer os cálculos devido a isso, porque depois, com os cálculos, eu tenho a certeza quanto é que tenho que deixar em cima, em baixo e dos lados de quadradinhos livres. Pronto, depende de cada pessoa. Na babete é a mesma coisa, ok? Eu já estava a mostrar, por acaso, fui eu que fiz num programa próprio este gráfico da ursinha. E claro que se eu for bordar nesta babete cor-de-rosa, sim, tem sempre as tabelas de cores, como é lógico que tem que ter, e eu ponho a marca da linha também, quando eu faço gráficos para mim, para eu bordar é assim. O que eu ia dizer? Se eu fosse bordar este gráfico nesta babete, iria adaptar algumas cores. Quais? Os lilazes. Em vez de usar os tons lilás, opto por cor-de-rosa para combinar com a beirinha da babete, que é tom de rosa, senão ia destoar, não ia condizer. Era isto que eu vos queria explicar. Eu espero ter sido clara, ter conseguido explicar bem. De qualquer maneira, qualquer dúvida disponham. Eu deixo na descrição do vídeo. Eu escrevo na descrição do vídeo, tá bem? E também vou deixar na descrição do vídeo a morada da Casa dos Linhos, da retrosaria na cidade do Porto. Eles têm praticamente tudo, que eu deixei o short das barrinhas para os lençóis. Eles têm praticamente os materiais todos e então eu vou deixar a morada para quem aqui em Portugal, para os seguidores portugueses e seguidoras, se desejarem adquirir algum material, essa loja eu tenho a certeza absoluta que têm praticamente tudo. Eu gosto muito de ir lá, por isso eu recomendo. E por hoje é tudo. Agradeço por terem estado deste lado. Muito obrigada.